Olá, meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Para a nossa meditação, eu quero meditar numa palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, que nos diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? Novamente, será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Que palavra, hein, amados? Paulo demonstra como que o povo de Coríntios, então agora era enviado como uma carta escrita por Cristo e lida por todos. Amém? Então ele começa nos dizendo assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Amados, nós sabemos que Paulo tinha conhecimento do que estava acontecendo em Coríntios. E muitos problemas, muitas situações, muitas divergências da qual o povo estava vivendo, do evangelho que tinha sido pregado e tinha sido ensinado para o povo de Coríntios. E a gente percebe que Paulo fica triste com algumas coisas que estavam acontecendo lá. E ele aqui então faz esse questionamento. Ou seja, será que com tudo que eles tinham aprendido, mas ainda estavam vivendo, contrário, é claro, eles ainda precisavam recomendá-los a eles mesmos, ou seja, novamente ser recomendado? Será? Então ele faz essa pergunta para o povo de Coríntios. Sabe, amados, nós vamos, ensinamos, capacitamos uma criança, ou seja, um bebê, uma criança, um recém-nascido no evangelho, a caminhar, orientando, mostrando o caminho, falando como que realmente deve andar, mas infelizmente não se vive tudo que se ensina. Perdão. Não quer dizer que somos perfeitos em todo o conhecimento da palavra para passarmos todo esse conhecimento. Mas eu acredito que quando Deus levanta um líder, levanta uma pessoa com uma capacidade para ensinar, para passar o conhecimento da palavra, sem heresias, sem teologia própria, mas a palavra revelada na simplicidade que ela é, e que não se vive, será que é necessário recomendarmos a nós mesmos de novo? Era isso que Paulo estava perguntando para o povo de Coríntios, ou seja, será que Paulo teria que estar ali novamente, começar tudo de novo? Apesar, amados, que nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, a gente percebe que muitas vezes a gente tem que voltar na estaca zero com algumas pessoas, e que às vezes essas pessoas já estão numa jornada, mas parece que nem nunca tinha conhecido o evangelho. Tudo se perde, tudo é roubado pelo inimigo. A Bíblia fala, guarda aquilo que tem, para que o que tem não seja roubado. Então às vezes a gente traz para as pessoas o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, para aquela pessoa, mas ela infelizmente não ouve, ela só escuta. E com isso o inimigo vem e rouba. Então ele fala assim: será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Ou seja, não só aquilo que Paulo já tinha se demonstrado para o povo de Coríntios. Será que o povo ainda precisaria de uma carta de recomendação da pessoa de Paulo para poder realmente se firmar naquilo que eles tinham aprendido? Muitas vezes a gente ensina, mas as pessoas não nos ouvem no primeiro momento e vai buscar em outros lugares e acaba escutando coisas erradas, aprendendo coisas erradas. Às vezes escuta de nós, pergunta de nós, que estamos ali ensinando, e
se tem uma boa recomendação para assim então se dar crédito. Tá certo que nos tempos de hoje, nesta geração, amados, nós não podemos acreditar, confiar e receber esse alimento que é a palavra de Deus da vida de qualquer um. Esse é fato. Porque podem estar dando comida estragada, alimento estragado. E infelizmente, amados, isso está acontecendo muito por aí. Hoje realmente a gente precisa ser recomendado, precisamos da recomendação dessas pessoas que pela qual estão na liderança, estão aí sendo hoje pregadores do evangelho, porque não está fácil, amados. Eu me lembro que há 20 e poucos anos atrás, ou talvez até mais, eu acredito que isso já acontecia antes de eu me converter, mas há 25 anos atrás, logo que eu me converti, eu sempre ouvia falar de carta de recomendação, e isso com o tempo, as igrejas foram crescendo de uma forma extraordinária, né? Crescendo principalmente na quantidade, em números, do que em qualidade. E pararam de se pedir carta de recomendação, porque se tornou, no tempo de hoje, o mais importante é estar dentro da igreja, é estar na igreja. Não importa se a pessoa que saiu de uma igreja está vindo para a sua igreja, para a minha igreja, e como que ela saiu de lá. O que importa é que ela está vindo para a igreja. E às vezes saiu de lá com problemas, realmente deixando de lá portas abertas de maldição, de problema, complicação. E aí vem para a nossa igreja e não tem-se uma carta de recomendação, não tem-se uma orientação daquela pessoa, e ela fica ali. E vai tendo oportunidade de ministério, de estar na frente, subir no altar, e quanto menos assusta, tá dando problema, tá gerando problema, causando problema. Porque saiu de lá com problema, achando que indo estar ali ia ficar tudo bem, tudo passou, tudo acabou. Mas o problema continua. Se ele não é resolvido, ele vai te acompanhar aonde você o iniciou, até que ele seja resolvido. Então Paulo faz essa pergunta, né? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendações para vocês? Ou da parte de vocês? Ou seja, Paulo passou por lá, ele precisaria de carta de recomendação para que quando lá ele estava e estivesse, e o período que ele estivesse, ele só seria aceito porque alguém o recomendou? Ou seja, Paulo saiu de lá, então ele vai para um outro lugar, ele precisa levar dali uma carta de recomendação. Paulo sabia quem ele era. E você? Como está a sua conduta? Eu estou percebendo que as igrejas estão começando a tomar essa posição de pedir carta de recomendação. Por precaução, por cautela, por cuidado, zelo com a igreja do Senhor, de forma que não haja ali pessoas, porque o joio está no meio do trigo, meus amados. Joios ali, infelizmente, tentando matar o trigo. A gente sabe que o inimigo infiltra. Então tem muita gente aí saindo de outras igrejas, cheia de problema. Infelizmente tem pessoas enviadas pelo diabo adentrando nas igrejas e causando problema. Então estão voltando hoje a pedir carta de recomendação. De onde veio, por que saiu de lá, por que está vindo agora para essa nova igreja. Isso é necessário. Mas aqui Paulo, nessa época, ele sabia da postura dele, da conduta dele, e ele questiona isso para o povo de Coríntios. Então ele continua dizendo assim: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, Paulo faz a pergunta se ele precisaria levar a carta de recomendação para estar em Coríntios, e quando ele saísse de Coríntios, eles precisariam dar carta de recomendação para eles. Mas Paulo demonstrou aqui para eles o que eles agora eram. Eles eram a própria carta que representava e apresentava Paulo em qualquer lugar. O trabalho que Paulo fez, o que Paulo deixou do reino em Coríntios, os frutos que ele deu, aquele povo era a carta de Paulo, era a referência de Paulo. E a gente sabe que esse trabalho que Paulo fez em Coríntios, amado, ele causou um impacto muito grande em todos os lugares, em todas as redondezas de Coríntios.
e fora de Corinto. Era-se sabido o que estava acontecendo ali, porque o evangelho, o reino de Deus chegou ali aos gentios por meio de Paulo. E você pode dizer, como Paulo disse, vocês são a minha carta? Olha o que ele diz aqui. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. As pessoas para quem você tem testemunhado o reino, para quem você é essa carta de Cristo enviada, realmente recebe a sua vida, e de forma que em seus corações elas estão, e no coração delas você está, e onde elas estiverem, elas reconhecem que o reino de Deus chegou ali, com integridade, com verdade, com sinceridade, com fidelidade, sem tirar, sem colocar, mas por aquilo que o evangelho é. Todos estão lendo o reino de Deus, todos estão lendo Cristo na vida daqueles que Cristo te enviou. Um parênteses antes. E será que você tem sido a carta que Cristo quer enviar, está enviando para ser lida por todos aonde ele te colocar? Porque Paulo afirmou que ele tinha por apresentação a carta, em carta, a vida daqueles pela qual ele trabalhou com o reino, e eram frutos que estavam em seus corações, em seu coração. E nós? E você? O que pode se dizer deste versículo 2? Vocês mesmos são a nossa carta. Ele afirmou isso. Vocês mesmos são a nossa carta. E ele diz assim, olha, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Amados, a melhor coisa para nós cristãos, e que temos oportunidade de viver o ministério que Deus confia a nós, o ministério dele confiado a nós, é deixarmos um legado na vida das pessoas que por nós passam. É a melhor coisa que nós podemos fazer, meus amados. Que nós podemos ter esta oportunidade de deixar um legado. Que onde nós passarmos, ou as pessoas que passarem pelas nossas vidas, deixamos ali como legado o reino de Deus. E essas pessoas então, por viver o reino, quando alguém chegar até elas, possam ler na vida delas. Paulo passou na sua vida. Nilo passou na sua vida. Carlos passou na sua vida. Raquel passou na sua vida. Ou seja, quando o Senhor encontra você, trabalha em você e escreve na sua vida, no seu coração, o reino dele, então ele quer te enviar, para que aonde você for, todos possam ler Cristo na sua vida, o reino de Deus em sua vida. Todos, todos, todos. Infelizmente não é o que estamos vendo e não é o que estamos vivendo nesses últimos tempos a respeito das pessoas cristãs, amadas. Crente até o diabo aí treme diante do nome do Senhor. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. O que é ser verdadeiro cristão? É pequenos cristos nesta terra, ou seja, o caráter de Cristo formado em nós o tempo todo e andando na terra como Cristo. Assim então o reino de Deus será estabelecido. Mas não é assim que estamos vendo, e principalmente na nação brasileira. Então Paulo vira agora, fala no versículo 3 assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Ou seja, Paulo transfere agora a glória totalmente, porque a glória é totalmente de Cristo. Mas ele mostra para o povo de Coríntios, olha, nós estivemos aqui, nós deixamos um legado para vocês do reino. Nós, como cartas de Cristo, fomos enviadas por eles a vocês. E vocês agora estão cravados, escritos em nossos corações. Uma carta que agora quem chegar aqui em Coríntios pode ver Cristo, pode ver o reino. Todos podem ler em vocês Cristo e o reino. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Amados, nós precisamos restaurar este versículo nas igrejas, no meio da liderança. Aqui Paulo como líder,
trouxe a glória para Cristo, deixou ali o reino de Deus no povo de Coríntios e falou: olha, vocês são uma carta escrita por Cristo, vocês são uma carta de Cristo. O problema hoje de muitos líderes é querer trazer glória para si. Tem muitos homens, muitas mulheres renomados, eu não estou aqui e nem vou citar nomes, mas nós podemos ver aí na mídia, na televisão, no rádio, em estádios, em cruzadas, vários. Mas muitos estão pegando a glória de Deus para si. E a Bíblia diz em Isaías que Deus não dá a glória dele para ninguém, meus amados. Então Paulo, nessa fala dele aqui, ele está mostrando e trazendo ao entendimento de Coríntios que a glória era de Cristo, porque aquilo que eles estavam vivendo era Cristo, era por Cristo, era através de Cristo. Então ele fala: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, ou seja, nós trabalhamos, nós fizemos a obra, nós realizamos aquilo que Deus colocou no nosso coração, deixamos um legado que é o reino de Deus para vocês. E agora ele diz assim: escrita não com tinta, ou seja, não foi. Aqui hoje nós temos uma carta em exemplo que Paulo deixou para nós do trabalho, do que ele foi em Cristo ali para os Coríntios. Foram 2 cartas. Né? E ele fala assim: olha, não é porque eu escrevi, não é porque eu tenho essa carta a respeito de Coríntios, né, de vocês, não é por isso, mas olha só por que ele está falando, mas com o Espírito de Deus vivo, ou seja, não foi o Coríntios, as pessoas não sabiam da história, não vivenciaram, não tiveram oportunidade de testemunhar a história de Coríntios por aquilo que foi escrito ou foi falado por alguém e que chegou em algum lugar, mas era porque realmente o Deus vivo, por meio de Cristo, através do seu Espírito, na vida de Paulo e daqueles que Paulo enviou para estar ali representando ele, então colocou ali a oportunidade de estabelecer o reino do Senhor em Coríntios. Mas por causa do Deus vivo, ele falou assim: olha, vocês não são uma carta escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Eu e você precisamos entender que Deus nos chama, nos prepara, nos capacita e nos envia. Mas o ministério é dele em nós e através de nós, para que ele seja glorificado. Nós precisamos entender que quem faz a obra é o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo operou, o Espírito Santo realizou, o Espírito Santo fez coisas tremendas em Coríntios, e era isso que Paulo estava declarando aqui. O que é diferente de muita liderança hoje, meus amados. Tem muitos líderes aí caindo da graça em seus ministérios, porque tocam na glória do Senhor.